Bom, pessoal, hoje a gente vai dar continuidade na nossa disciplina de instalações elétricas, ok? A gente está na nossa quarta aula, finalizando aí a nossa aula teórica, tá? Lembrando que após esse retorno da pandemia, a gente vai poder fazer aula experimental no laboratório, aplicando aí conceitos que a gente abordou nessas 4 aulas teóricas, ok? O que acontece, pessoal? A gente aprendeu desde lá do início, desde a primeira aula, como que a energia elétrica ela chega na nossa residência, chega nas indústrias, chega no consumidor final em si, ok? E aí a gente entendeu o que era geração, transmissão, distribuição de energia, o padrão de entrada de energia também. A gente entendeu que esse fornecimento de energia aí, através do ramal de energia da concessionária, ele pode ser monofásico, bifásico, trifásico. Vimos como que é feito aí a ideia do 127, 220, 380, a questão desses cálculos. Tá bom? Tudo isso vocês podem acompanhar nas aulas anteriores, tá? Estou fazendo um breve review para a gente se situar aqui no assunto. E conforme o tempo foi passando, a gente foi aprendendo também aí como que é feito essa estruturação da instalação elétrica na nossa casa também. Aprendemos que o ramal ele é responsável por levar aí a fase, o neutro e a fase e o neutro para nossa residência, correto? E aí vai entrar no nosso medidor ali, e a partir do nosso medidor, esse cabeamento vindo da concessionária, ele parte para o nosso quadro de energia elétrica. Lembrando que o medidor ele é responsável por calcular o que, pessoal? O consumo de energia elétrica da nossa residência, que é dado por quilowatt multiplicado por hora, tá bom? Unidade de energia, ela é a consequência da multiplicação do watt de potência pelo tempo, que nesse caso é dado em horas. Tá? Após essa saída do medidor desse cabeamento, né, lembrando aí, né, que existem concessionárias que requerem, né, o aterramento no próprio medidor ali, e aí sim vai ser utilizado esse aterramento a partir do medidor, tá bom? Ou também pode ser algum outro tipo de aterramento no local. Mas não vou dar muita ênfase a isso porque essa já é uma outra história, tá bom? Então, vindo aí, chegando no quadro de distribuição geral, né? Basicamente falando, tá, pessoal? Você vai ter aí fase, neutro e o aterramento. No quadro de distribuição vai ter uma sequência de dispositivos de proteção, como o disjuntor principal, né? Como o DPS, que é o dispositivo contra surtos, né? E a gente tem também o DR, o dispositivo residual, né? Que vai proteger os animais, né? De qualquer diferenciação, de qualquer corrente de fuga que haja aí no circuito da instalação elétrica, correto? E após isso a gente vai ter também aí toda a organização desse quadro, né? Segmentado pelo neutro, como com cabo azul, claro. As fases, que podem ser todas pretas, mas relembrando, né, gente? É legal identificar as fases, como fase 1, fase 2 e fase 3, ou RST. E também o aterramento com o simbolismo do cabo verde, tá bom? Vai ter aí barramento de neutro, barramento de aterramento, né? E esse neutro e o aterramento sendo monitorado aí por esses dispositivos de proteção. Repetindo aí, o disjuntor, né? O disjuntor térmico, né? E o DR, que é o dispositivo residual, e o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto, tá? Só falar um pouquinho mais sobre esse DPS, já que a gente falou sobre ele. Esse dispositivo é responsável por monitorar toda a instalação elétrica quanto o que, pessoal? Quanto a intempéries atmosféricas. Se existe aí, por exemplo, um raio, né, que cai próximo à casa de vocês e caso exista aí uma diferença de carga, né, uma sobrecarga, né, uma sobretensão, né, impelida no sistema de instalação elétrica de vocês, esse DPS ele é sensibilizado e automaticamente ele faz o quê? Ele faz com que essa sobrecarga ela escoe para o aterramento, tá? Esse é o papel do DPS. Bom, visto isso, a gente, relembrando aí como é que é constituído o nosso quadro de distribuição geral, a gente vai ter aí, né, os disjuntores que serão segmentados para cada circuito, tá? Para cada circuito. A gente aprendeu que existem basicamente nas residências, nas instalações,
Ok, pessoal? Dois tipos básicos aí de alimentação de cargas, que são cargas de iluminação e as cargas de força, ou seja, a carga de tomada, relacionadas às tomadas. Tá? E dentro da iluminação é básico, né? É bem tranquilo de entender. Agora já as cargas relacionadas à força, à tomada, a gente tem as tomadas de uso geral e a gente tem também as tomadas de uso específico, que são as TUGs e as TUIs. Tá? As tomadas de uso geral são tomadas que suportam, né, que devem ser aplicadas a uma corrente até 10 amperes. Isso é norma, tá, pessoal? NBR 5410, ok? Normas para baixa tensão, tá bom? Norma para baixa tensão, ok? Agora já as tomadas de uso específico são tomadas utilizadas aí para aplicações acima de 10 amperes ou até 20 amperes, tá bom? Para equipamentos específicos. É claro que existem equipamentos que consomem menos de 10 amperes, como por exemplo os ar-condicionados, né? Porém, o ar-condicionado no caso precisa de ser instalado numa TUI, numa tomada de uso específico, precisa de um circuito específico para ele, assim como toda TUI. Cada TUI tem que ter um circuitinho, um disjuntor ali específico no quadro para cada uma dessas cargas, para cada um desses equipamentos, ok? Diferentemente aí das tomadas de uso geral. As tomadas de uso geral, elas podem ser, você pode ter mais de uma tomada no mesmo circuito, por exemplo, tá? Depende aí do cálculo feito aí da quantidade de tomadas, tá bom? Então, são detalhes importantes que precisam ser ressaltados nesse nosso review inicial, tá? E visto isso, a gente aprendeu na nossa terceira aula, que foi a nossa aula anterior, sobre simbologias, né? Então eu vou estar compartilhando com os senhores agora aqui a minha apresentação para a gente poder visualizar melhor e entrar na matéria nova de hoje. Só um instante. Bom, pessoal, aí como a simbologia dos nossos disjuntores não, perdão, dos nossos condutores. Então, relembrando as simbologias, pessoal, dos nossos condutores, né, dos cabeamentos que são aí encontrados na nossa instalação elétrica, a gente tem aí essa simbologia que é padronizada por norma também, tá, pessoal? Quando a gente fala de planta elétrica, essas simbologias elas precisam estar, essas simbologias são presentes, tá, de uma maneira geral, e é um padrão aí que vocês vão sempre encontrar nas plantas elétricas no Brasil, tá? Então podem ficar tranquilos que a fase vai ser simbolizada por essa figurinha que está aqui, o neutro, a proteção ao terra, né? E o retorno, ok? Uma outra coisa que no Brasil é fundamental, pessoal, é que o cabeamento de proteção, tá? É esse cabinho verde aqui, amarelo ou todo verde, e o neutro azul, tá bom? E aí a fase ela pode ter a mesma cor, conforme eu falei com vocês, né? Ou podem também ser de cores diferentes ao neutro e à proteção. Fazendo um breve review aí. Bom, as simbologias aqui, ó, de fase, né? A gente viu na instalação da iluminação como que a fase ela é encontrada, tá bom? Para ligar-se uma tomada, por exemplo, a nossa fase ela vai até apenas o nosso interruptor. Após o interruptor, que seria a continuação da fase, nós chamamos de retorno, que a gente vai ver no próximo slide, tá bom? E aí é conectado aqui na polaridade positiva da lâmpada, tá bom? E depois a gente tem o neutro aqui, ó, a simbologia de neutro, para ser aqui, ó, para continuar o circuito, né, até a alimentação. Tá bom? Que esse cabo azul, e a simbologia é também aqui, ó, aquela bengalinha. Perfeito? E aí a gente tem também a simbologia do retorno, né, que seria aquela continuação da fase após o interruptor, ok? E temos também o próprio aterramento, tá, pessoal? Que é simbolizado por esse T grandão aqui, ó, cortando aqui o eletroduto, ok? Aí nós vimos aqui a aplicação das cores, né, e também das simbologias na instalação de uma lâmpada, né, com o interruptor. Vimos também aí a instalação de mais de uma lâmpada sendo aí
seccionada por um só interruptor. A gente viu aí também a instalação do three-way, que seria através de interruptores paralelos, correto? Só para relembrarmos. E aqui o esqueminha mais simples de como que é feita a ligação do three-way. A gente tem aqui o esquema de ligação de tomadas ligadas também em paralelo. Lembrando que a tomada ela vai levar sempre aí só fase neutro e terra, no caso de uma tomada monofásica, tá? Se ela for trifásica, ela vai ter aí vai precisar de mais 2 fases aí. Normalmente esse neutro é retirado, tá? E a bifásica, no lugar desse neutro aqui, vai vir mais uma fase, ok? Aqui a gente tem aqui o esqueminha mais equivalente, né? O esqueminha mais simples aí para a gente ver como que é feita a ligação das tomadas. Pois bem, pessoal, agora entrando no assunto novo, né, sobre a nossa aula de hoje, é o seguinte, a gente vai agora dar um cerne de interpretação de planta elétrica, tá? O que acontece, gente? Essas simbologias aqui, vamos nos ater às simbologias aqui dessa coluninha aqui unifilar, tá? Vamos esquecer um pouquinho, não vamos enfatizar aqui, não vamos botar os nossos olhos nessa parte multifilar, não. Vamos nos prender aqui a parte unifilar. O que acontece, pessoal? Lembra aquela linhazinha contínua que a gente via lá que cortava a fase, o neutro e a terra, tá? É essa mesma linha aqui, tá? Que a gente vai simbolizar aqui por eletroduto embutido no teto ou em parede, tá bom? Da mesma maneira que se essa mesma linha ela for assim, ó, tracejada, é a representação de eletroduto embutido no piso, tá bom? Bom, não vou dar uma ênfase aqui porque aqui já são outras, já tem uma ênfase de telecomunicações, tá, em telefone, enfim. Vamos descer aqui um pouquinho mais. E aqui a gente vai ter embaixo, ó, mais uma vez, ó, condutor de fase no interior do eletroduto. É simbolizado dessa maneira aqui, conforme vocês já tinham visto. Tá? E o condutor neutro no interior do eletroduto. Ó. Também a bengalinha ali, ó, e o condutor do eletroduto passando aqui. Tá? E o condutor de retorno no interior do eletroduto. Ó, o retorno aqui, a simbologia dele. Ó, a metadezinha da simbologia da fase. E temos também o condutor de proteção, seria o aterramento, né, o terra, né, o fio terra. Ok? Então essas seriam aqui as simbologias dentro do diagrama unifilar. Tudo bem que essas 4 últimas aqui os senhores já estão aí já estão aí familiarizados porque a gente já tinha visto antes, tá? Inclusive do eletroduto, mas alguns outros detalhes eles são importantes de serem reforçados, ok? Bom, agora se tratando de quadro de distribuição, pessoal, a gente falou sobre condutores, agora falando sobre quadros de distribuição, tá? A gente vai ter aí, ó, a simbologia, essas simbologias de quadro aqui, beleza? Ó, quadro, esse primeiro quadrinho, ó, quadro terminal de luz e força aparente. Tá? O que é um quadro aparente, pessoal? É aquele quadro que fica fora da parede, tá bom? Agora, se ele fosse aquele quadro embutido, teria essa simbologia aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui a gente tem a parede, tá? Essas 2 linhas aqui são a grossura da parede, não é eletroduto, tá? Não confundam isso, tá, gente? E aí esse quadro ele fica dentro da parede, beleza? Aqui embaixo a gente vai ter aqui, ó, quadro geral de luz e força aparente, que é esse quadro aqui que é mais comum de ser observado nas plantas aí, por exemplo, de instalação residencial, que é comum ter apenas um quadro só geral, tá? Que é esse quadro aqui, metade preto, metade branco, ok? E vai estar sendo passado ali, ó, sobre a parede, tá? Agora, esse quadro aqui é um exemplo de quadro embutido na parede, que é o mesmo esquema aqui da minha linha 26 aqui, ó, tá? Que é o mesmo quadro, só que ele vai estar ali embutido na parede, correto? Aí aqui,
para teor de conhecimento dos senhores, como é que é a simbologia da caixa de telefone, né? E a caixa para medidor ou quadro de medição embutido, tá bom? Essa simbologia aqui é um quadrinho todo branco escrito MED, tá? Beleza, gente? Rafael, Pode falar. o que seria essa caixa para medidor? O medidor que você fala é aquele medidor de luz do lado externo lá, que recebe da concessionária? Exatamente. É comumente chamado aí de maneira informal de relógio de energia. Só que é uma palavra um pouquinho... É uma palavra com uma aplicação errada, né? Porque relógio, ele quantifica tempo, né? Mas o medidor, ele quantifica o quê, pessoal? Quantifica energia elétrica, consumo de energia elétrica, beleza? Beleza. Observações, tá, gente? Ó, indicar as cargas de luz em watt e de força em watt ou quilowatt. Pois bem, agora, pessoal, aqui, ó, tratando-se do mesmo da mesma ideia, tá? Tratando ainda da mesma ideia, tá, pessoal? O que acontece aqui, ó? Agora a gente vai falar sobre os interruptores. Bom, a simbologia, por exemplo, no diagrama unifilar para o interruptor simples, ó, significado interruptor simples, é essa bolinha aqui branca, tá? Ó, interruptor simples de uma seção ou uma tecla, ok? Bom, a simbologia antiga dele era um Szinho, tá? Mas não vamos nos ater a essa simbologia antiga, não. Vamos nos ater apenas a essa simbologia, a simbologia atual, que está aqui nomeada como oficial, tá? Aqui na nossa linha 32, ó, a gente vai ter o interruptor simples com 2 seções, tá? Então aqui são 2 interruptores simples numa caixinha só, tá? Num dispositivo só. Então ele é simbolizado dessa maneira aqui, ó. Uma bolinha, beleza? E aqui, ó, dividida no meio. E também existe também interruptor simples de 3 seções, tá? Que seria aquela caixinha de interruptor com 3 botões, né? Com 3 interruptores on-offs. Independentes, pessoal. Eles não são paralelos, tá? Não são para serem utilizados em three-way ou four-way. Eles são utilizados como interruptores simples. Ok? Bom, pois bem, essa parte aqui do 34 e 35 eu vou pular e vou partir aqui para o meu interruptor paralelo de uma seção, uma tecla ou three-way, tá? A simbologia do interruptor three-way, gente, é essa bolinha pretinha aqui, ó, toda do mesmo tamanho, tá, dos outros, mas mas toda preenchidinha aqui, toda pretinha, correto? Tá bom? Então é basicamente isso, pessoal. Alguma dúvida aí sobre a interpretação dos interruptores diferentes, simples e o three-way? Não, tranquilo, entendi. Tranquilo. Beleza. O multifilar deles também aqui é autoexplicativo, né, gente? Ó, aqui, ó. Por exemplo, simples, ó, tem uma chavinha aqui que você vê, né, de abrir e fechar. Aqui, ó, você tem outra chavinha também. Aqui no outro, né, do interruptor simples duplo, né, de 2 seções. E aqui o interruptor simples de 3 seções, ó. Chavinha aqui no multifilar facilita para visualizar, tá? E é basicamente isso, né? E aqui a gente tem um three-way, né, que tem aqueles 3 caminhozinhos. Eu pulei aqui, gente, essas 2 figurinhas aqui, mas não é muito usual a gente ver hoje, né,
aquelas caixinhas que tem o interruptor e tomada juntos, salvo no banheiro, né? No banheiro até que é mais comum de ver, mas a simbologia para no diagrama elétrico, para esse tipo de equipamento, tá, pessoal, é essa daqui. Se for aí uma seção simples, né, com um interruptor só, é a bolinha com a tomada de média altura, óbvio, porque o interruptor ele não pode ficar no chão, então tem que ser aí de média altura. O interruptor também ele não pode ficar no alto, tá bom? E aí a gente tem aqui embaixo também, aqui o mesmo equipamento, a mesma caixinha, tá? O interruptor com 2 seções simples e mais uma tomadinha aí, tá bom? Acredito que vocês já tenham visto nesse modelo, não já? Já sim, aqui em casa tem. Ah, legal. Bom. Pois bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre lâmpadas, luminárias, belezas e refletores. Tá, gente? Ó, a simbologia aqui para o refletor é uma bola branca, tá bom? Mas reparem, pessoal, não pode confundir aí a luminária, né, com, na verdade, o ponto de luz, desculpa, com o interruptor. O interruptor é uma bolinha menor, bem pequena, tá? Essa daqui do ponto de luz é uma bolinha maior, tá? Deve ser mais ou menos em torno aí de umas 3 vezes maior do que do interruptor. Então, numa planta fica fácil diferenciar, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, essa bolinha branca, ela significa o quê? Ponto de luz incandescente no teto, aparente, beleza? Indicando aqui o número da lâmpada e a potência em watt, tá bom? Indicar aqui o número de lâmpadas e a potência delas. Esse 2 aqui é referente a 2 lâmpadas e esse 100 watt é a potência de cada uma dessas lâmpadas, ok? Essa aqui é a simbologia para um ponto de luz embutido, tá? Mesmo significado do anterior, só que ele só é embutido no teto. Essa daqui é a simbologia para o ponto de luz incandescente na parede, tá bom? Quando não tem nenhum número aqui antes da potência, pessoal, é porque tem uma lâmpada só, tá? Então, ó, 60 watts, só tem uma lâmpadazinha. Ok? Professor, licença, desculpa atrapalhar. Quando eu trabalhei a lâmpada, vinha com esses desenhos, só que eu também não entendia, não. Tem uns que vinha que era embutido, que era para externo. Tem uns que tem explicações. Assim mesmo, esses desenhos. Então, você nunca atrapalha a aula não, fica tranquilo, tá? Pode perguntar, porque as perguntas elas enriquecem a aula. Você pode repetir, por favor, porque eu não consegui entender muito bem a sua questão. Lá onde eu trabalhava, professor, tem uma lâmpada, umas caixas, lá vende, quer dizer, que tinha esses desenhos, só que eu não entendi esses desenhos. Agora eu estou vendo a aula, eu estou entendendo o que esses desenhos. Ah, que bom! Que bom! Agora fica mais fácil, né? É isso aí, esse é o nosso papel aí, atribuir conhecimento a vocês, atribuir ferramentas para que vocês possam ser cada vez profissionais mais qualificados, profissionais melhores, tá bom? Bom, continuando aqui, ó, lembrando que aqui, gente, a gente deu uma ênfase em lâmpadas incandescentes, tá? Só que essas lâmpadas incandescentes, elas também saíram de uso, né? Mas você pode também aplicar esse conceito para as lâmpadas hoje em dia, para as lâmpadas normais que a gente utiliza hoje em dia, né? Como lâmpadas aí as lâmpadas fluorescentes, mas naquele modelinho mais simples, né, que substituem as incandescentes, lâmpadas LED também, tá bom? Aqui, agora a simbologia para vapor de mercúrio é bem parecida com a incandescente, na diferença está no tamanho, né? Não, a única diferença é que está aqui especificado no final, VM, de vapor de mercúrio, mas é a mesma simbologia. Bom, pessoal,
Então, lâmpada, a gente tem um monte de tipos de lâmpadas diferentes. Vapor de mercúrio, lâmpada de LED, as lâmpadas halógenas. A gente tem lâmpadas aí incandescentes até hoje, mas mais aplicadas a decorações, né? Lâmpadas de vapor de mercúrio, já falei, né? Lâmpadas mistas, né? Que tem a tecnologia aí incandescente com a tecnologia a vapor, enfim. A gente tem vários tipos de lâmpadas, tá? Mas aí fixem nesses pontos de luz, tá? Nessas simbologias, relacionando ao modelo aí, basicamente, da luminária, tá? Aquela luminária mais circular, pontual, e aqui aquela luminária quadrada, que é aplicada aí embaixo, as lâmpadas fluorescentes. Beleza? Eu tenho até uma aqui na minha oficina, que tem esse modelinho aqui mais compridinho, tá? Bom, então a simbologia aqui, ó, por exemplo, dessa quadradinha aqui, ó, tá vendo? Tem a bolinha no meio do ponto de iluminação, do ponto de luz, tá? E aqui a forma da luminária, como que é por conta também da forma da lâmpada. Então, ó, ponto de luz fluorescente no teto, aparente, beleza? E aqui está indicando a quantidade de lâmpadas que tem nessa luminária e a potência de cada uma dessas lâmpadas, que nesse caso é de 20 watts. Essa lâmpada aqui, pessoal, aí aqui a gente tem aqui, ó, ponto de luz fluorescente na parede. Não é muito usual, mas caso seja necessário, essa é a simbologia, do mesmo jeito, tá? Ó, 4 lâmpadas, as quais cada uma possui 20 watts de potência de consumo. Ok? Aqui a lâmpada fluorescente, a simbologia da lâmpada fluorescente embutida no teto, tá bom? Mesma coisa, 4 lâmpadas de 20 watts. E aqui a gente tem no final o ponto de luz fluorescente no teto em círculo vigia, tá? De emergência. Então aqui nesse vídeo 66 eu não vou me ater com vocês. Vou dar uma ênfase mais nesses modelos mais simples. Beleza? Pois bem, não menos importante, mas partindo aqui para a nossa reta final das nossas simbologias, pessoal, de cada tipo, né? Lembrando que a gente viu aí quadro, a gente já viu a simbologia para os interruptores, a gente viu simbologia aí para as lâmpadas e agora a gente está na simbologia das tomadas, tá? As tomadinhas, pessoal, elas têm essa diferença aqui, tá? Ó, todos esses triângulos aqui deitados são tomadas, tá? Mas a diferença de uma para outra é a altura que elas são instaladas na parede. Aqui, por exemplo, ó, essa tomadinha toda branca é uma tomada baixa. Baixa por quê, gente? Porque ela fica próximo ao piso, numa distância aí de 0,30 metros do piso, ok? Agora já aqui, ó, essa tomadinha aqui branquinha com a metade preta, ela é uma tomada média, que fica o quê? A 1,30 metros do piso. Tem até aqui duas paredes aqui, simbolizadas à direita, que dá para vocês entenderem legal o que eu estou querendo dizer. Ó. Aqui embaixo, ó, 0,30, a tomadinha toda branca, que é a tomada baixa. Aqui, ó, 1,30, a tomadinha média. Ok? Que fica aí a 1,30 metros do piso. E a gente tem também a tomadinha alta, que é a toda preta, que fica a 2,20 metros, né? 2,20 metros do piso. Que, por exemplo, aí a gente utiliza no chuveiro, né? A tomadinha do chuveiro é uma tomadinha desse tipo. Ok? E aqui relembrando, ó, ponto de luz no teto, circular, e a bolinha, ó, interruptor de uma seção, e a bolinha toda preta é interruptor paralelo, ou seja, o three-way. Bom, aqui a gente tem também, ó, umas outras ilustrações, ó, gente. O quadro aqui de distribuição, tá bom? Ó, a 1,20 m do chão. E aqui a distância do interruptor, ó. Beleza? 1 metro aqui, 1 metro da tomada. Beleza? Que vai dar aí 1,5 m do chão. 1,30 m, 1,5 m do chão. Tá bom?
Alguma dúvida? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem aprofundar um pouquinho mais o conhecimento sobre isso, vocês têm aqui, ó, a NBR 5444, que vai falar sobre a elevação recomendada, tá? Para caixas e derivações de embutir. Ok, gente? Alguma pergunta até aí, gente? Então vamos dar prosseguimento aqui. Bom, pessoal, aqui agora a gente pegou uma planta baixa elétrica e está juntando todas essas simbologias que eu ensinei para vocês, tá? Vamos lá. Olhem aí, por favor, um tempo e identifiquem aí dentro dessa planta cada uma das simbologias que a gente falou hoje na aula. Reparem bem. Doutor, eu não consigo visualizar tudo ainda, tá bom? Tá bom, mas o que você consegue identificar aí nessa planta baixa? Vamos fazer esse exercício. No vídeo da minha esquerda aqui, a gente tem duas lâmpadas, né? O círculo redondinho. Tem 1, 2, 3, 4 tomadas baixas de 30 centímetros. Ótimo. As bolinhas branca, pequenininha e preta, né? Os interruptores. Ótimo. A bolinha branca é qual tipo de interruptor? Ih, rapaz, sabia que ele ia perguntar isso. É um interruptor simples. Ótimo, excelente. E a pretinha? A pretinha deu branco, João. Peraí. E aí, passando vergonha ao vivo, não? Não, fica tranquilo. Three-way. É o three-way. Isso. Three-way, obrigado. Isso aí, Paulo. Excelente, exatamente, pessoal. Muito bem. Ali na cozinha, que eu acho que eu entendo que pode ser a cozinha, né? Temos 4 tomadas médias. Isso, média altura, muito bem. Média altura, tem lâmpada, tomada baixa. No banheiro a gente tem uma tomada alta ali, de 2 a 2,20 m, né? Aquela... Isso, simbologia. perfeitamente. E esses 5.400 watts aí, meu caro aluno, o que significa? Lá no banheiro, já que você está lá no banheiro. Não entendi, fala de novo. Lá no banheiro você muito bem falou que tem uma tomada uma tomada alta, né, a pretinha, lá em 2 metros, 2,20 metros. E só que nessa tomada lá tem uma indicação ali de 5.400 watts. O que seria isso? Foi por causa do chuveiro, né, elétrico, né? Exatamente, seria a potência do chuveiro. E essa tomada seria uma tomada de uso geral ou de uso específico? Uso específico. Excelente. E reparem bem, existem tomadas nessa planta, pessoal, já que você está falando muito bem sobre isso, meu caro aluno, que em cada uma dessas lâmpadas aí, você vê que tem umas lâmpadas que tem a potência indicada, né? E outras lâmpadas não. E aí você consegue ter uma ideia mais ou menos do que é tomada de uso específico e tomada de uso geral, não teria? Pensa bem. Então, aqui no caso a gente só tem uma lâmpada que não está marcando, né? Simbologia. Eu falei lâmpada, perdão, não é lâmpada, tomada, desculpa. Desculpa a pergunta do professor. Perdão. Existem tomadas que têm a indicação de potência e outras não. Isso aí tem a ver com o plug e o TUI. Quem consegue fazer essa analogia aí para mim? Consegue deduzir isso para mim? Então, na sala parece ser um plug, né? E na cozinha ali parece ser um TUI, né? Isso, exatamente. Exatamente. Essas tomadas que vocês veem aí, pessoal, né, que tem essa indicação de potência, normalmente, numa planta assim residencial, né, é comum se colocar a potência das tomadas de uso específico. Tanto que ali no chuveiro a gente tem 5.400 watts, ali na cozinha a gente tem tomadas ali de 3.000 watts, 1.500 watts. Perfeito, gente? Já na sala ali já está todas elas como plug, né? Porque já está em comum ali, né? Não é um circuito específico. É provável que seja um circuito só ali na sala, para todas as tomadas. Rapaz, nem eu sabia que sabia isso, agora eu sei. Ó, que bom! Por isso que é legal, gente, a gente não ter pressa, né?
a gente aprendendo de pouquinho em pouquinho, evoluindo o conhecimento. Aí quando você já se depara com uma planta dessa aqui, você já consegue ter os insights necessários. Por quê? Porque o conceito ele te ajuda a entender aí a planta bruta, né? Se eu desse para vocês essa planta aí na primeira aula e dessa sala de diagrama, vocês conseguiriam identificar, mas não com a bagagem que vocês têm agora para poder ter, por exemplo, aí esse insight, né, que você está tendo, meu caro aluno, de entender, poxa, calma aí, ali deve ser, de repente, um circuito só, né, para todas aquelas tomadas, mas na tua ali é um circuitinho só para cada tomada. Muito bem. Beleza? Show de bola. Beleza. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar identificando aqui na minha planta. E essas tomadas aqui, isso aqui são o que, pessoal? Cortado no meio aqui, ó, tá vendo? Branco e preto. São tomadas médias. Tomada média. Excelente. Média o que, gente? Média Altura. Excelente, excelente. Bom, agora eu queria que um outro colega aqui, vamos chamar essa parte aqui de sala de jantar, tá, pessoal? Não, na verdade aqui deve ser um quarto, né? Porque se aqui é uma sala, aqui deve ser um quarto, beleza? E aqui a cozinha, né? Provavelmente uma casa de um quarto, sala, cozinha. Isso, exatamente. Uma plantinha bem simples, né? Então, um outro colega aqui, por favor, examine para mim aqui, discrimine para mim aqui quanto à parte de tomadas, iluminação, né? A parte da instalação elétrica desse quarto para mim, por favor. Ninguém se candidatou, vai eu de novo. Aqui a gente tem 3 tomadas baixas. Ótimo. Né? Temos uma lâmpada e um interruptor simples ali na parede. Ali. Isso, muito bem. Mas assim, na verdade ali a gente tem um ponto de iluminação de 200 VA. Tá? Isso. E aí é uma indicação, né, de iluminação para esse local aí. Perfeito? E aí dentro desses 200 VAs, aí você tem a possibilidade de colocar até 200 VAs de potência de iluminação. Perfeito? Só para a gente esclarecer isso. Tá bom? Show. Beleza. Uma perguntinha, é uma coisa mais enfática aí, né? Até por conta da quantidade de tempo que a gente tem para fazer essa nossa disciplina, mas é uma observação importante, tá bom? Na instalação elétrica em si, gente, é o seguinte, as tomadas de uso geral, por exemplo, aqui ó, na sala e no quarto, como é que vocês acham que é calculada a quantidade de tomadas aí, nesses ambientes? De repente seja até uma pergunta que vocês gostariam de fazer, né? Essa pergunta só é interessante, porque nas casas antigas você entra só tem uma tomada por cômodo. Nas casas antigas, né? Aí complica, né? Complica. Acho que naquela época era atribuída ao baixo poder aquisitivo e também a quantidade de eletrodomésticos, né? Hoje a gente tem uma quantidade de eletrodomésticos mais elevada, né? Verdade. Agora, o cálculo das tomadas foi uma excelente pergunta, rapaz. Gostou? Vamos lá. Então, a norma também ela prevê isso, tá, pessoal? Não é tipo, vou colocar a quantidade de tomadas que eu quero ali. Você pode até colocar a quantidade de tomadas, né? Mas assim, existe aí uma quantidade mínima apropriada, né? Se você for fazer uma planta, olha, eu quero colocar aí uma quantidade aí suficiente de tomadas, né? E esse cálculo aí, né? Ele é dado da seguinte maneira: vocês calcularão o perímetro, tá? Do local, tá bom? E dividam por 5. Simples assim. Por exemplo, vamos supor aqui, eu não sei se é exatamente isso, tá, pessoal? Mas vamos supor aqui que essa parede aqui seja de 5 metros e essa outra aqui seja de 7 metros, tá? Então eu vou ter o quê? 2 paredes de 5 metros, correto? Essa daqui, e vou ter outras 2 de 7 metros, beleza? Essa distância daqui para cá.
Não precisa ser parede contínua não, tá vendo? Porque tem uma porta aqui, uma entrada, né? Perfeito? Então qual que é o perímetro, pessoal? Perímetro é a quantidade aqui, ó, que eu vou ter de metros quadrados nesse quadrado interno aqui. Perdão, metros quadrados não, de metros. Perímetro é calculado em metros. Metros quadrados é relacionado à área. Não confundam com isso, tá? Então aqui, ó, eu tenho 5 metros aqui. Aqui eu tenho 7. 7 mais 5, 12. 12 mais 5 daqui, ó, essa distância aqui, mais 5 metros daqui, vai dar 17. Não é isso? E 17 mais 7 aqui, 24. Então o perímetro aqui é 24 metros. Aí eu pego esse 24 e divido por 5. Beleza? Beleza, pessoal? E isso vai me dar aí aproximadamente... 24 dividido por 5 vai me dar aproximadamente aí 5 tomadas. Correto? 4, alguma coisa, quase 5. Então daria 5 tomadas. E aí seria a quantidade de tomadas que vocês utilizariam nesse cômodo. Conseguiram pegar? No caso, essa seria a quantidade mínima, né? Quantidade mínima. E tem quantidade máxima? Não, aí você faz a gosto do freguês. Sim. Não, mas em assim, casa eu coloquei bastante tomadas em todos os cômodos. Sim, mas o que acontece? Aí você tem que pensar no dimensionamento aí do teu quadro, né? Dos teus circuitos, isso aí que você vai levar em consideração. Sim. Tudo bem? Mas esse trauma, Rafael, de a gente botar muita tomada nas casas hoje, é porque as antigas, cara, passa raiva, só tinha uma tomada e olha lá. Eu sei. Pois não. Professor, Pois não. eu costumo trabalhar assim, né? Eu pergunto o cliente mais ou menos o que vai ter na casa, onde que vai ter certo aparelho doméstico, televisão e tal, de acordo com... de acordo. A parede que não tem, assim, mais ou menos uma especificação, geralmente o tamanho dela, vamos supor, como você falou, 7 metros aí, eu já colocaria 3. Duas na extremidade e uma no meio. Porque a tomada nunca é demais. Uhum. Sim. Mas o que acontece? Então, desculpa, seu nome é o Rodrigo? Isso. Então, Rodrigo, o que acontece? As tomadas, elas também, claro que quando você tem mais tomadas, é melhor ter mais do que faltar, concordo com você. Mas tem outro ponto de vista também que é importante falar, que é o ponto de vista estético. Se você colocar muita tomada, pode atrapalhar aí a decoração, a estética do seu ambiente. E sem dizer o seguinte, Rodrigo, quanto mais tomadas aí, né, você vai ter que considerar mais circuitos, por exemplo, né, para o seu quadro de distribuição. E normalmente, o que é pensado, tá, num projeto elétrico, tá, é o que, pessoal? Em economia, né? Se você, por exemplo, se você faz projeto elétrico e alguém te solicita para fazer um projeto elétrico para ele, te pede uma proposta, se você colocar muitas tomadas ou fazer coisas além aí, mesmo que a norma permita, a tendência é que o seu valor ele seja mais alto do seu projeto final, né? Com a instalação, óbvio, né? Do que de outros projetos elétricos que outros profissionais que coloquem menos coisa, mas que tem um projeto tão suficiente quanto, tá? Cobraria, correto? Então... Oi? Não, sim, com certeza. Isso. Então, assim, se a pessoa trabalha com projeto elétrico, ela precisa se atentar a isso também. Até mesmo na casa de vocês aí, sei lá, vocês vão construir a casa de veraneio de vocês e querem dimensionar a quantidade de tomadas. Pensem nisso com carinho, tá? Pensem na questão da necessidade em si. Mas é claro que se você tem um equipamento específico para usar, né, que normalmente esses equipamentos, além do normal, assim, né, nos locais, são os equipamentos utilizados para as tomadas de uso específico, que são as TUIs. Tá? Quando eu digo isso, pessoal, essa questão do cálculo pelo perímetro dividido por 5, na sala, no quarto, por exemplo, o que acontece? Isso aí eu estou falando de tomada de uso geral, TUG. Agora, as tomadas de uso específico são utilizadas de outra maneira. São exatamente utilizadas aí como
são instaladas exatamente como o Rodrigo muito bem falou. Você tem que chegar para o cliente ou entender quantos equipamentos ali de uso específico você vai ter. Poxa, eu vou ter, sei lá, 3 banheiros na minha casa, então você tem que já pensar em 3 tomadas só tomadas altas só para os chuveiros, por exemplo. Né? Eu vou utilizar aí um ar-condicionado no quarto, na sala, e vou também utilizar um ar-condicionado aí na minha sala de jantar, entendeu? Então tem coisas que são opcionais que você realmente tem que saber qual é o perfil do local que você vai estar fazendo esse projeto, estimando isso, e o que o cliente ele vai querer em si. Compreenderam? Compreendido. Professor, pegando esse, eu estou um pouco rouco, pegando esse gancho aí que o Rodrigo, né, passou a explicação, para quem atua, né, para quem trabalha na área, assim, eu acho importante essa questão da planta básica, né, de quantidade de tomadas, para não encarecer muito o valor final do serviço. Só que eu acho também interessante uma segunda opção de você também passar uma quantidade maior de tomadas caso o cliente queira. Porque eu tenho isso porque aqui em casa eu coloquei tomadas em todas as paredes e assim, poucas paredes só tem uma tomada. Porque hoje em dia, pelo menos aqui em casa acontece muito isso. Tipo, o quarto fica de um jeito, assim, um tempo, daqui a pouco muda tudo de lugar. Então, às vezes, você muda um módulo, um lugar que tem uma televisão no local, aí dependendo, assim, o cliente me faz muito isso. Eu tô falando porque eu fiz isso aqui em casa. O guarda-roupa vai ficar desse lado, a cama vai ficar aqui, e o rack vai ficar do outro lado. Só que depois a mulherzinha fala assim, não, eu quero botar o guarda-roupa aqui, o home daquele lado e a cama desse lado aqui. Mas se você não tiver uma quantidade de clientes de tomada, você fica na arena. Na sala, em outros locais também. Beleza. Bom, esse cálculo que eu demonstrei para os senhores aí das tomadas de uso geral são aplicados aí a tomadas, é um cálculo mínimo, tá, pessoal? Se vocês quiserem colocar mais aí, fica a critério de vocês. Perfeito? Beleza? Tranquilo. Positivo? E operante. Positivo. Beleza. O amigo aí que tava comentando aí a questão da arrumação da casa, conseguiu compreender? Compreendido. Beleza. Fechou. Bom, então, vamos lá. E aí, pessoal? Quem consegue identificar aí a parte da iluminação na minha planta? Mais aí. A parte da iluminação, a gente tem 2 pontos de luz na sala, um que seria uma divisa do corredor ali com a cozinha e o quarto, um na cozinha, um no quarto e um no banheiro. Perfeito. Muito bem. E o interessante, pessoal, que nesses pontos de iluminação também aí são alocados acima deles caixas de passagem, porque os circuitos elétricos eles passam pelo teto, né? A fase e o neutro, né, sai ali do quadro e do quadro sobe por cima, né, pelo eletroduto no teto, né, parede, teto, e aí passa ali pela parte da iluminação, na caixa de passagem, beleza? E aí é distribuído para baixo, desce ali para as paredes e tal. Perfeito, gente? E também tem ali a iluminação, né? Agora, Rafael, me deu uma dúvida aqui. Nos pontos da sala e do quarto, a gente tem 200 VA, né? Nos pontos de iluminação. Agora, na cozinha a gente tem 600 e no banheiro, que é pequenininho, também 600. Tem alguma coisa a ver? Então, o que acontece, meu caro? A cozinha, né, e o banheiro são locais que, na verdade, aqui, ó, na sala ali, eles são 400 VA, que vocês podem somar ali as duas potências, tá? Perfeito? 200 não, isso, 400 reais. Eu já vou falar sobre isso. 400. Isso. 400. Mas o que acontece? Na cozinha é um local que, se é que eu posso chamar assim, que precisa de uma iluminação específica,
bem como no banheiro também. Por quê, pessoal? Porque na cozinha é um local que normalmente ele é o local mais claro da casa. Reparem bem, e no banheiro também. Pensem bem. Por que seria isso? No banheiro, talvez, por causa da baixa luminosidade. Mas na cozinha, geralmente, tem muita luminosidade, ou não? Não. Isso aí, você tem que olhar sempre no pior cenário, tá? De noite, não tem iluminação externa nenhuma. E você precisa de fazer o jantar, por exemplo. E você precisa de o quê? Olhar minuciosamente aquilo que você está fazendo. Tem que cortar ali uma cebola. Você tem que estar muito atento no que está acontecendo ao seu redor. Diferentemente, por exemplo, na sala, correto? Então isso aí tem a ver com a atividade que vai ser elaborada, correto? A mesma coisa no banheiro. No banheiro é um local que, por exemplo, as mulheres podem se maquiar, né? Até hoje em dia aí tem homem que se maquia, né? O homem faz a barba, por exemplo. Então são locais também que precisam de uma boa iluminação. Concordam comigo? Por isso que a potência da iluminação é diferenciada aí no quarto e na sala, tá? Bom, já que a gente está nessa deixa de iluminação, a iluminação, por exemplo, da sala e do quarto, pessoal, ela é tida pelo metro quadrado, tá bom? Vamos utilizar aqui, por exemplo, mais uma vez, o exemplo daqui da nossa sala, que eu falei que vai ter, que vai ser de 5 por 7, beleza? 5 de largura e 7 de profundidade, tá? Então, para calcular essa área aqui é fácil, é só multiplicar 5 vezes 7, correto, gente? Que vai nos dar 35 metros quadrados, ok? Aí agora tem uma questão muito interessante. A iluminação, essa potência aqui, ó, da iluminação, ela é dada, pessoal. Como é que se chega, por exemplo, a esses 400 VAs? Eu não sei como é a distância que foi considerada para ser constituída nessa planta aqui, tá, gente? Estou falando valores estimados, estou falando valores aí aleatórios, tá? Então vamos supor que a área aqui seja de 35 metros quadrados dessa minha sala. Quanto de potência de iluminação eu teria que reservar para o meu ponto de iluminação? Seria exatamente o seguinte, gente, pegar esses 35 metros quadrados, né, e segmentar da seguinte maneira, ó. Primeiro os 6 metros quadrados desses 35 metros quadrados, você vai atribuir 100 VA de potência para ele, tá? E depois, os outros 4 metros quadrados seguintes, até completar todo esse meu 35 VA, os senhores atribuirão 60 VA em cima de cada um deles. Compreenderam? Por exemplo, 35 metros quadrados. E aí você faz 35 metros menos 6 metros quadrados, que vai ser aí o que você vai atribuir 100 VA. Vai ficar 35 menos 6, vai dar 29, correto? Então aí, ó, você vai ter 100 VA e resta mais 29 aí para você segmentar de 4 em 4, correto? Aí você vai ter 29, né? 29 menos 4, 25. Então, ó, 100 mais 60 VA, 160 VA e ainda restam 25 metros quadrados para você ir retirando de 4 em 4 metros quadrados, 60 VA. Concordam comigo? Entenderam? Entendi. Então quer dizer que a cada 6 metros quadrados eu já considero 100 e a partir disso, a cada 4 metros quadrados eu tenho que adicionar 60. Não. Quase isso. O primeiro de tudo é você retirar 6 metros quadrados. O primeiro. Dos 30, uma vez só. Isso, uma vez só. Tirou uma vez só, beleza, esquece 6 metros quadrados. Aí ficam-se só 4 metros quadrados até o final, basicamente. Tá bom? Entendi. Correto? Conseguiu compreender mesmo? Não, eu não entendi, não. Pode repetir de novo, professor? Posso. Posso fazer com os senhores também aqui, ó. Vamos fazer junto aqui que acho que vai ficar mais fácil para compreensão. Bom, pessoal, então olha só. Vamos lá, vamos descobrir aí a potência que a gente vai destinar ali de iluminação para as nossas, para nossa sala, tá? Então eu estimei aí 35 metros quadrados,
Beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou segmentar, vou cortar aí em metros quadrados específicos esses 35 metros. Eu vou separar 6 metros quadrados iniciais desse meu 35, correto? Que vai dar, ó, 35 menos 6 metros quadrados, 35 metros quadrados menos 6 metros quadrados, darão 29 metros quadrados. E depois eu vou segmentar de em 4 e 4 metros quadrados o máximo possível. Então, 29 dividido por 4 vai dar aproximadamente 7, né? 7 metros, vão dar 7 partições de 4 metros quadrados, correto? E aí vão restar aí mais 1 metro aí que não vai ser considerado. Por quê? Porque como é que eu vou considerar a segunda norma, gente? Vai ser o seguinte, ó, a cada 6 metros quadrados, eu atribuirei o que, pessoal? 100 VA, que é a potência aparente, tá? E a cada 4 metros quadrados, eu atribuirei 60 VA de potência aparente, correto? Beleza? Então, isso aí vai me dar o que, gente? Vamos lá. Então, vamos lá. Potência de iluminação da sala. Vai ser o que, gente? Vai ser, ó, aonde é 6 eu vou colocar 100. 100. E aonde for 4 eu vou colocar 60. 60 mais 60 mais 60 mais 60 mais 60 são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 metros quadrados, né? Então serão 7,60 VAs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? E aí vai restar ali 1 metro quadrado que eu posso desconsiderar, tá? Isso aí vai me dar quanto, gente? Ó, vamos lá, 100. Vamos lá, 7 vezes 6 vai dar aí 42. Então, daria aqui 420 VA mais 100 VA, 520 VAs. VA. Então, essa aqui é a potência de iluminação atribuída, né, à minha sala, se ela tiver aí 35 metros quadrados. Correto? Conseguiram compreender? Sim, compreendi. Agora, só uma pergunta. Essas casas que hoje têm sido construídas, e tem geralmente, você vê muito pé direito da sala, né, alto, e eles fazem uma parede de blindex para iluminação. É para diminuir esse cálculo ou é questão de estética mesmo? Parede de blindex para iluminação. Olha, acredito que seja uma questão de estética mesmo, meu caro. Tá bom? Isso não influencia, então, no cálculo dessa iluminação, não, né? Porque eu tenho visto muitas obras aqui em Macaé que eles estão fazendo pé direito de casas da sala só com 4 a 5 metros e geralmente uma parede, assim, pelo menos 2 metros, 5 metros de altura, é tudo blindex, com alta luminosidade para sala. E essa parede é a parede externa ou é a parede interna da casa? Não, parede externa, para pegar a luminosidade de fora mesmo. Isso. Mas então, meu caro, o que acontece? Você tem que levar em consideração que mesmo em locais que não existam essa parede de blindex, durante o dia, a iluminação... às vezes você não precisa nem ligar a lâmpada da casa, correto?
Mas durante a noite, tendo blindex ou não, a iluminação vai tender ao quê? A diminuir muito. Você não vai ter a luz do sol, correto? Então, você tem que pensar sempre no pior cenário, tá bom? Então o cálculo se mantém direitinho, sempre levando em consideração o pior cenário. Isso aí, levando sempre em consideração o pior cenário. Mestre, observação. Eu já vi sala com pé direito de 5, 6 metros de altura. E a iluminação vai ser interferida nesse caso? Teria que aumentar a iluminação, não? Pelo fato do teto da sala ser muito alto? Sim, mas a gente está tratando aqui no âmbito predial, tá? Residencial. Que normalmente aí ele não vai ser, sei lá, superior a 3 metros. Tá bom? Em casas que vão ter esse pé direito maior, isso realmente vai influenciar sim. Mas aí a gente vai ter que pensar num outro tipo de cálculo. Tá bom? Perfeito? Que vai realmente considerar o pé direito. Deixa aí pra galera que faz eletrotécnica. Exato. Tá bom? Porque dá muito pano pra manga isso aí. Valeu. Beleza? Tá bom? Hoje, pra gente não sair do cerne da aula de hoje. Bom, conseguiram compreender, gente? Sim. Deu pra compreender, professor. Perfeito, gente. Só um instantinho. Bom, pessoal, dando prosseguimento aí, a gente Vambora. aprendeu O conteúdo tá bom, a aula tá bem explicativa, tá ótimo. Nem dá pra sentir o tempo passando. Sala. Essa iluminação também, ela pode ser, esse cálculo ele pode ser... Parece que só passou 30 minutos. Também aí pro quarto, tá bom, pessoal? Motivo vocês a procurarem aí na norma, tá? Em materiais de instalações elétricas, como que é feito também a iluminação em áreas específicas, tá? Em cozinhas, em banheiros, tá bom? Que vão precisar de uma potência aí maior, conforme nós tínhamos falado antes. Tá? Dando sequência aí na nossa aula, pessoal, o que acontece? Tô vendo, tá ok. É interessante a gente falar sobre um assunto aqui, que é aqui, ó, o quadro de cargas, tá? Show de bola, já tô vendo já. Que é como a gente vai ver aí os circuitos. Perfeito? Por exemplo, lembra que eu falei que os rapaz, isso aqui não me larga não, professor. De distribuição serão... Tá aí colado comigo, igual eu tô estudando, que eu não me perturbar, pra gente estudar pra amanhã. Lembra que você também, sempre acompanhou todas as aulas, professor. O Pedrão aí, sempre em todas as aulas nossas lá, presencial, ele tava lá, firme e forte. E aí cada um desses circuitos aqui vai ter uma aplicação. É o mascote da turma. Por exemplo, aqui, o circuito 1 vai ser destinado a toda a iluminação, no caso dessa minha plantinha aqui. Foi um homem Professores que a gente circuito falava no final lá, Pedro, fazia até prova e teste lá também, no professor. circuito 1, no meu quadro, se eu desligar, vai desligar toda a iluminação daquele apartamento lá, que a gente está analisando a planta dele, ok? E aí a tensão de alimentação, normalmente, gente, a tensão de alimentação da iluminação é monofásica, tá bom? Nesse caso aqui, ó, como a tensão de fase é 127, então vai ser 127 aqui para minha iluminação, tá bom? Correto? Nesse meu caso aqui, o meu medidor, pessoal, tá? Ele vai ser aí bifásico, ok? E a tensão fase dele vai ser 220. Né? E a tensão de apenas uma fase será 127, ok? Bom, aqui eu tenho a carga da iluminação. Qual que é a carga da iluminação, gente? É a potência que vai consumir, que vai ser destinada à minha iluminação. 840 watts, tá bom? A potência aqui da minha carga de iluminação. Bom, nesse meu circuito não vai ter carga de TUG e nem vai ter carga de TUI. Por quê, gente? Não se mistura circuito de iluminação com circuito de tomada. Tá? Bom, então a carga total aqui vai ser de 840 watts. Correto? E essa carga ela vai estar em cima da minha fase 1, porque é monofásico, não tem nem como eu distribuir aqui. Bom, nesse meu circuitinho 2 lá, do meu quadro de distribuição, eu vou ter aqui TUG, que é a tomada de uso geral. Tá?
Essas minhas TUGs do meu circuito 2 serão monofásicas, ou seja, 127 volts, tá? E a carga, aí carga de iluminação não vai ter, porque só vai ser tomada. Carga de TUG, ó, 1.400 watts de potência. E carga de TUI, de tomada de uso específico, nenhuma, porque eu não posso misturar também tomadas de uso geral com tomadas de uso específico, tá bom? Então carga total 1.400 watts. E aí, como ela também é monofásica, gente, 127, ela vai ficar aqui em cima só da minha fase 2, tá bom? Reparem, gente, quando o circuito, ele, por exemplo, é bifásico ou trifásico, é importante que os senhores distribuam as cargas entre as fases. Não coloque só tudo numa fase só ou apenas em duas fases, se for trifásico. É importante distribuir. Como meu medidor aqui ele vai ser apenas bifásico, vai ser duas fases, eu não vou utilizar minha fase 3, porque não vai ter. Tá? Então eu vou distribuir as minhas cargas entre fase 1 e fase 2. Bom, circuito 3, pessoal, são as tomadas da cozinha, ó. TUG cozinha. Vai ter aí, ó, as minhas TUGs eu vou usar 127. Reparem, gente, todas as minhas TUGs eu estou usando monofásico, tá? É uma aplicação interessante, beleza, pessoal? Vocês podem usar assim, tá? E aí, ó, o que acontece? Aqui, ó, na cozinha vai ser 1.200 watts de potência, beleza? Carga total 1.200, e vou colocar esse 1.200 aqui na conta da minha fase 1. Circuito 4. Outras TUGs da cozinha. Por quê, pessoal? Porque lá na minha cozinha eu identifiquei que eu vou precisar de mais tomadas, tá bom? Para equipamentos aí que vão demandar até 10 amperes. Então eu segmentei na minha cozinha ali, ó, 2 circuitinhos lá, tá? Embora tenha, por exemplo, aí, sei lá, 8 TUGs na minha cozinha, eu vou utilizar 4 TUGs para o circuito 3 e 4 TUGs para o circuito 4. Eu vou diferenciar, tá bom? Vou dividir. Por quê, gente? Para não ficar muito alto, tá? Por exemplo, aqui, ó, no meu circuito 4 eu vou ter 600 VA só, metade do anterior. Mas como eu quero, como eu vou querer aqui não quero deixar um circuito com 1.800 watts, tá bom? Eu vou deixar 1.200 em cima e 600 embaixo, em circuitos diferentes. E no futuro, se eu quiser colocar mais tomadas, eu vou colocar tomada aqui, ó, gente, ó, nesse meu circuitinho aqui, ó, de 600 VA, tá bom? Que tá baixinho, correto? É importante na instalação elétrica, pessoal, vocês pensarem no futuro, tá bom? Deixar circuito reserva no quadro, beleza? Pensando aí em colocar mais equipamentos no futuro. Nunca faça só no talo, tá? Pensem em médio prazo também, médio e longo prazo, se for o caso também, tá bom? Bom, circuito 6 é a minha TUG do chuveiro. Ó, ela será 220 volts, ou seja, bifásico, tá? A potência é de 1.400 watts, beleza? A carga total também 5.400, tá? 5.400 watts, 5.400 watts, beleza? E aí eu distribuo nas fases, ó, 2.700 watts para uma fase e 2.700 watts para outra fase, para não sobrecarregar uma fase só. Então eu distribuo entre as duas fases aí. Entenderam a sacada? Sim, entendi. Até porque, mesmo que vocês quisessem colocar tudo numa fase só, não teria como, porque o circuito do chuveiro ele é bifásico. Então, quando você liga essa bifase aí, ele já entende que é 270 para uma... 2.700, perdão. Para uma fase, 2.700 para outra. Correto? Correto. Por isso a importância de colocar um circuito bifásico ou trifásico, se for o caso. Você não sobrecarrega a fase. Isso só, professor, para tipo de específico, né? Tomada específico, né? Tô falando aqui de tomada de uso específico agora. Tá bom? Tá, beleza. Tá bom? TUG você usa monofásico. Okay. Que já vai suprir. Se for o caso de ficar com uma potência muito alta, né, no circuito de TUG, você faz mais um circuito, divide o circuito que nem foi aqui em cima, aqui na cozinha, tá vendo? 1.200 para um lado, para um circuito 600 para o outro circuito.
Tá bom? Lembrando que a tomada de uso geral ela vai suportar até 10 amperes. 10 Beleza? amperes. 10 amperes na tomada. Bom, tudo da torneira elétrica, mesma coisa do chuveiro lá, tá? 220, bifásico, instalação, 3.000 watts de potência da minha tomada, da minha torneira. Então, ela é bifásica, então automaticamente vai 1.500 para uma fase e 1.500 para outra, né? E a gente vai ter aqui, por exemplo, uma tomada de uso específico para o micro-ondas. Mas reparem bem, gente, a potência do meu micro-ondas ele vai ser de 1.500 watts. Então você pode utilizar aqui o micro-ondas 127, tá bom? Monofásico, que vai estar dentro aqui daquilo que eu já estou estimando aí para as minhas fases. Perfeito? Vai suprir essa lacuna legal, então meu micro-ondas pode ser monofásico. Tá bom? Ok, gente? Perfeito? Sim ou não? Correto. Todo mundo compreendeu? Esse aqui é o meu quadro de cargas. Fica muito mais fácil para vocês identificarem os circuitos. Isso só, professor, para tipo deles. de específico, né? Tomate específico, né? Só pro TUI, né? 200... Tá, beleza. Bom, pessoal, o que ocorre agora? Eu peguei lá aquela plantinha anterior que a gente tinha visto, reparem bem. E fiz o que, pessoal? Foi feita a passagem dos eletrodutos, entendeu? Para interligar os circuitinhos lá, os equipamentos, as cargas. Tá bom? Então os senhores poderão observar aqui. Beleza? A instalação dos eletrodutos. Lembrando que a linha contínua aqui é o eletroduto embutido no teto e essa linha pontilhada aqui é o eletroduto embutido no piso. E um detalhe importante, anteriormente a gente não tinha visto o quadro, né? Geral. Perdão, quadro terminal. Então tá aqui, ó, identificado o meu quadrinho terminal. Tá? No caso aqui, esse meu quadrinho aqui, metade pretinho e metade branquinho, tá bom? Que supriria aqui tranquilamente. Perfeito, gente? Mas na verdade não, porque aqui ó, tem uma caixa de passagem anterior aqui, ó, para embutir, que provavelmente está vindo lá do quadro geral. Então esse aqui tá certinho mesmo, tem que ser pretinho. Não, eu tava falando com o Anderson fechar terminal, o áudio dele, ou seja, o último quadro até a carga. Tá bom? Então tá aqui, ó, quadrinho de distribuição e daqui os circuitos eles são distribuídos. Reparem, ó, aqui o circuito ele sai do quadro, os circuitos saem do quadro e vão para os cômodos mediante aqui a aplicação dos cômodos, tá bom? Ele sai do quadro, sobe pela parede e vai para o teto. E aqui na caixa de passagem que fica aqui na luminária também, ó, eles são também distribuídos, tá? Ou para outras caixas de passagem sobre a luminária, né? Ou então vão ali para o interruptor, tá vendo aqui embaixo, por exemplo, né? E eles podem também ir para as tomadas, tá? Que é o que ocorre aqui, ó. Por exemplo, nesse caso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Na minha cozinha, tá? Aqui, ó. Vamos olhar aqui como é que vai chegar esses condutores para minha cozinha, ó. Vai sair da minha caixa de distribuição, subiu aqui, ó, para minha caixa de passagem na luminária e daqui foi para outra luminária pelo teto, perfeito? Na caixa de passagem sobre a luminária, tá? Não é dentro da luminária, tá, gente? É sobre a luminária, aquele, se eu não me engano, hexágono, né? Ou octógono, que parece que é uma caixinha de passagem. Eu tenho aqui até a imagenzinha dele, ó, para vocês verem, que ajuda a entender legal. Tá vendo aqui, ó? Conseguem ver? Isso aqui fica sobre a luminária, tá, gente? Perfeito? Mas aqui são passados os circuitos. Esses mesmos circuitinhos aqui que vocês veem aqui, ó, que a gente viu com bastante clareza. Tá vendo aqui, ó? Aqui são as luminárias com as lâmpadas, tá? Mas em cima, ó, tem caixa de passagem, tá? Que passam as fases, os nêutrons, que vão descer depois para as tomadas, ó. Que descem para as tomadas aqui, ó, tá vendo? Também.
Beleza? Aqui é o teto, tá, pessoal? Então, voltando lá para nossa planta. Rafael, só uma pergunta. O quadro de distribuição, geralmente a gente sempre vê na cozinha. Isso é uma norma ou não? Esse quadro de distribuição, ele normalmente é alocado no meio aqui, ó, da instalação elétrica, basicamente. Ou no local onde vão ter a maior quantidade de cargas, tá bom? Porque normalmente, o que acontece, pessoal? Esses locais que tem a maior quantidade de carga, normalmente aqui na cozinha, aqui próximo da cozinha do banheiro, segundo essa minha planta, eles vão precisar de cabeamentos mais grossos, tá? E esses cabeamentos, eles são mais caros. Então, quando você aproxima o quadro de distribuição desses locais, você economiza aí em quantidade de cabo, tá bom? Diferentemente, por exemplo, do cabeamento que vai chegar aqui na sala, que vai ser cabo de 1,5 normalmente para iluminação e quadro de 2,5 aí para as tomadas, tá bom? É muito bom ter perguntado isso e eu estar falando sobre isso, porque, gente, por norma, o cabeamento de iluminação mínimo é de 1,5, tá? E das tomadas de uso geral, 2,5. Correto? Diferentemente aí, por exemplo, do cabeamento do chuveiro, que pode ser de 4, pode ser de 6 milímetros, entendeu? Por isso que a posição do quadro é importante para essa economia também, né? E é um ponto estratégico no meio do, pode ser aqui no centro de carga da planta, né? Ou mais próximo aqui de onde tem maior demanda de potência, dos cômodos com maior demanda de potência. Entendeu? Entendi, Rafael. Obrigado aí pela explicação. Por nada. Bom, aí seguindo aqui, ó, quero chegar aqui nas minhas tomadas aqui do meu... Ô, Rafael, só uma pergunta. O quadro de distribuição, geralmente a gente sempre vê na cozinha. Isso é uma norma? Sobe aqui, ó, vem pelo quadro de distribuição pelo teto, vem pela minha caixa de passagem aqui sobre a luminária, continua no teto, embutido no teto, tá? E aí, isso aqui é eletroduto, tá, gente? Essa linhazinha preta. E aí chegou no meu outro ponto de iluminação, aí vai descer. Vai descer aqui, ó, para essa tomada daqui, tá vendo que tem uma linhazinha, ó, desce aqui, ó, do teto pela parede e chega na minha tomada baixa, correto? Vai também descer aqui para minha tomada baixa daqui, como também para essa minha outra tomada baixa daqui, tá bom? Essa é a ideia. Esse número 2 aqui é referente ao circuitinho, tá, pessoal? Circuito 2, tá bom? Ó? Tá vendo? Repare que nas tomadinhas tem 2. Tem tomada que vai ter, por exemplo, 3, 5. Isso é referente aos circuitinhos aqui, ó. 2, 3, 5, tá bom? Para ajudar a identificar o circuito. Ok? Conseguiram compreender? E aí, existem todas essas outras distribuições aqui na casa. Tá bom? Aqui embaixo a gente tem aqui novamente aqui as convenções para a indicação das tomadas, né, as simbologias, os interruptores, o ponto de luz no teto, né, o quadro, os eletrodutos embutidos na parede ou no teto, eletroduto embutido no piso, e aqui o neutro, fase, retorno e aterramento. Tudo bem? Show. Beleza? Ok. Aí uma outra observação. Entendi, Rafael. Obrigado aí pela explicação. Ó, os pontos que não têm potência indicada, tá? Pontos de tomada, tá, gente? É de 100 VA de potência. Ok? Os outros são aí as tomadas as outras tomadas aí, né, normalmente de usos específicos, elas vão ter a indicação aqui da potência sobre elas. Bom, agora eu quero que vocês exercitem comigo aí, tá? Tentando lembrar, pessoal, essa matéria. Vamos exercitar, tá? Eu quero que vocês, por faz favor, tanto tempo façam essa matéria foi muito ruim. a corrente nominal de um matéria motor foi trifásico difícil, a maioria. alimentado em 220 Ô, Marcelo, Foi mesmo, foi muito Marcelo, difícil de mesmo. 2 cavalos. Foi aquela que foi encheção de linguiça? De 10%, e um fator de potência de 0,9, tá? Após encontrar a corrente nominal, vamos estimar aí a seção adequada dos condutores. Quando eu falo seção, gente, é a bitola, tá? Não, professor, tá tranquilo, não foi lá na aula, não. Depois eu te falo como foi essa parada aí, cara. Foi muito engraçado. Desenhar também foi mais, aí, foi qual mais a situação, entendeu? como é que vai ficar aí do quadro de distribuição até lá a tomadinha de uso específico desse motor.
Perfeito? Vamos lá, vamos fazer? Bom, pessoal, resolvendo aí, a nossa questão é isso, ó, corrente nominal, tá? E aí é só substituir aqui fórmula, né, gente? Ó, 2 vezes 2 cavalos vezes 736, dividido pela raiz de 3, vezes 220, que é a tensão, vezes 0,9, que é o fator de potência, e vezes o 0,83, que é o nosso rendimento. Tá? Professor, claro dá mais ou menos que é 2,2 amperes, né? Claro que é esse rendimento aqui de 83% depois de dividido por 100, tá, gente? Que vai dar esse valor aqui, 0,83, conforme está escrito à direita aqui. Ok, gente? E aí, feita essa divisão, chegaremos ao valor Professor, de 5,17 o cosseno é qual valor? O cosseno? ampere. Na verdade, Todo mundo acompanhou? deu 5. Ok. Beleza, eu fiz Deu por 5,17 amperes. CV. Ah, não, são 2 CVs aqui, ó, o enunciado, ó, com potência de 2 CVs. Não vi, desculpa. Que isso, tranquilo, acontece. Levando em consideração Por isso que é tudo importante que o fazer senhor junto, falou, viu? que embaixo, né, raiz de Pois 3 bem, vezes a Qual é a outra tensão, que é coisa que eu estou pedindo 220, para vocês aqui? Ó? o Após cosseno, encontrar a que o senhor corrente falou que é o nominal, fator de potência, que é vamos 0,9, estimar a seção vezes, adequada do condutor. Como é que eu vou no fazer caso, isso, gente? que seria o Tem uma rendimento de tabelinha, 83%, tá, que vocês mas aí tem que fazer aquele encontrarão cálculozinho lá facilmente embaixo, que está em porcentagem, Os né? catálogos dos condutores. E aí dá tá? 0,83, E mais um que é motivo igual a para que vocês procurem essa tabela aí 284,65. na NBR 5410. E aí, tá? fazendo o cálculo É uma todo, dá tabelinha que tem lá, 5,17 amperes. tá? Então, o que ocorre, pessoal? O que acontece? Aqui, na minha instalação, eu vou utilizar condutores de cobre com isolação em EPR ou XLPE de 90 graus Celsius. Existem normalmente 2 tipos de condutores que podem ser usados, tá? Que é o de PVC, que é até 70 graus Celsius, ou esse aqui, tá, pessoal? Que é o EPR ou XLPE 90 graus Celsius. Tá bom? Beleza? Então eu já escolhi meu condutor e vai ser esse daqui. Então quando vocês forem fazer o dimensionamento, se atentem ao tipo de condutor. Se for de PVC, tem que ser uma outra tabelinha. Que tem uma tabelinha dessa aqui só para o PVC. 70 graus. Pois bem, aí essa minha tabelinha aqui, ela vai ser segmentada por B1, B2 e B3, por exemplo. Existem outras segmentações também. Que segmentações são essas? São os métodos de instalação. É como que esse cabo vai estar, por exemplo, aí Beleza, eu fiz por um cabo. Pelo um CV. Se vai ser aí numa canaleta externa, se vai ser dentro da não vi, tá desculpa. Então, depois é um motivo para que vocês procurem estudar sobre isso, tá? Sobre os métodos de instalação aí. Esse B1, B2, C, beleza, pessoal? Não vou me prolongar aqui não, por conta do nosso tempo. Então, vamos supor que o método escolhido seja o B1, tá bom? E aí, o que acontece, pessoal? Eu vou ter que olhar aqui, ó. Aí depois eu vou ter que escolher aqui, ó. Quantos condutores carregados, pessoal, eu vou ter na instalação dessa minha máquina? Quem consegue dar um chute ou sabe legal aí que pode me informar isso? 2 condutores carregados ou 3 condutores carregados? Lembrando que a nossa máquina é uma máquina trifásica, hein? Então são 3 condutores. 3 condutores carregados. Se a minha máquina fosse monofásica ou bifásica, tá, pessoal? Seriam aí 2 condutores carregados. Como ela é trifásica, são 3 condutores carregados. Ok? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou olhar aqui, agora aqui, então a minha coluninha é essa daqui. Esses números são corrente, tá? Beleza? Eu vou pegar a corrente ali que eu achei na corrente nominal e vou procurar aqui o valor mais próximo dela, tá? Mais próximo para mais, tá bom? E automaticamente, quando eu achar esse valor, eu vou achar que é a seção do meu condutor, que é a bitola do cabo que eu vou usar, dos condutores que eu vou usar lá na minha instalação. O que acontece aqui, gente? Muita atenção agora, pessoal. Muita atenção mesmo, tá? Ó, a minha corrente nominal, ela deu 5 amperes. Aqui, gente, eu não tenho 5 amperes, tampouco 6 amperes, tá? Eu vou ter aqui a partir de 10 amperes. Então, o que eu vou considerar, gente? Eu vou considerar
a menor corrente mais próxima, que seria de 10 amperes. Tá bom? E aí eu vou fazer o que, gente? Ó, eu vou vir para cá e vou olhar, ó, aqui, ó, o condutor, tá vendo? A seção nominal do meu condutor que eu vou precisar utilizar. Ó, que nesse caso aqui, ó, segundo a minha tabela, é de 0,5. Se vocês então são 3 condutores. Um condutor de 0,5 para a instalação dessa bomba, tá? Seriam 3 condutores porque é trifásico, essa bomba funcionaria perfeitamente. Mas a questão é o seguinte, por norma, para a tomada, gente, vocês precisarão utilizar no mínimo 2,5, tá bom? Milímetros quadrados. Então, embora a minha tabelinha diga que 0,5, tá? O condutor adequado vai ter que ser um de 2,5, porque a minha norma, ela prevê isso. Conseguem compreender isso? Mas, Rafael, pois não. Rafael, compreendi. Mas aí a gente está levando em consideração uma corrente de 5 amperes, certo? Exatamente. Tá. Mas a distância também não influencia nisso? Então, meu caro, sim. Mas eu estou falando aqui... num cenário em que a distância ela não vai influenciar, tá bom? Senão aí vai dar mais pano para manga aí. E o nosso tempo está um pouco corrido, tá bom? Correto? Mas aí você também... Mas existem... Só um instantinho. Existem outras coisas, quando se trata de um projeto elétrico profissional, tá? Só para responder esse teu questionamento aí, para quem estiver vendo o vídeo, entender por que eu não posso entrar por esse caminho agora, que eu estou fazendo aí um cálculo estimado para vocês. Tá? Por isso que eu chamei de cálculo no cálculo do dimensionamento do condutor estimado. Porque para fazer um cálculo mesmo real desse condutor, eu vou ter que levar em consideração outros fatores, tá? A corrente de projeto, tá? A corrente de projeto corrigida, eu vou ter que levar em consideração a queda de tensão pela distância. Isso realmente que você está se referindo para mim. Beleza, meu caro aluno? Tá? Eu estou mostrando aqui como que é feita a ideia, uma estimativa de cabeamento para você fazer essa instalação. Correto? Correto, entendi. Mas aí, voltando aqui no que você estava falando, então Sim. A gente, por norma, tem que considerar o 2,5. Mas isso seria o fator mínimo. Se caso fosse usar o de 5, não teria problema também, né? Se fosse utilizar o de 5, não compreendi a sua pergunta. Mas, Rafael, compreendi. Mas aí a gente está levando em consideração uma corrente de 5 amperes, certo? Com precaução, se o cliente, no caso, quisesse... Mas a distância também não influencia nisso? Poderia usar. Mínimo de 2,5. Entendi. Tá perfeito? Tá. Bom, pois bem, feito isso, todo mundo compreendeu, pessoal? Tá bom. Vamos sair do foco, não. Mas aí você também falou que seria... Sim ou não, pessoal? Sim, professor. Desculpa. Beleza. Bom, aí eu tenho uma plantinha elétrica aqui, gente. Tá? Eu tenho uma plantinha elétrica aqui. E aí eu quero que vocês façam para mim, eu já sei a bitola do cabo que eu vou usar, estimada, eu já sei a minha corrente nominal. Agora eu quero que eu quero a representação na planta, onde eu quero colocar, por exemplo, o compressor desse meu ar-condicionado, tá? Aqui na residência, levando em consideração que o meu quadro ele esteja aqui, tá? Meu quadro terminal. E aí a posição do meu equipamento vai estar aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou botar meu quadrinho aqui, vou puxar o cabeamento embutido no teto, tá? Para ele, direto. E vou representar aqui nesse meu cabeamento, ó, as fases. Ó, fase e terra. E a numeração da simbologia aí. Correto, entendi. Mas aí voltando aqui no que você estava falando, então a gente por norma tem que considerar o 2,5. Mas isso seria o fator mínimo. Se caso fosse usar o de 5, não teria problema também, né? Perfeito.
Todo mundo conseguiu compreender? Lembrando, gente, que vocês são Não, tô falando do assim, curso por técnico norma, de você falou que a gente refrigeração. teria que usar Então, o 2,5. eu tenho que tomar Pela muito norma. cuidado para Mas não dar por algumas precaução, ênfases, se o cliente, no por caso, quisesse conta do usar nosso o de tempo 5 e por milímetros, conta também poderia, do sem problema nenhum. conteúdo do curso técnico dos senhores, tá bom? Embora essa seja uma matéria de instalações elétricas, eu preciso Entendi. fazer algo inclinado à realidade dos senhores, embora eu tenha até aprofundado demais algumas coisas aqui. Perfeito? Então, eu estou exemplificando aqui conforme a realidade dos senhores aí, tá? Então, a plantinha elétrica ficaria assim, dessa maneira. Vocês Sim, podem até professor, colocar compreendi. por cima aqui, por exemplo, a bitola do cabo escolhido, que é de 2,5 milímetros, que é interessante também, dá para ser feito, ó. Aqui, ó. Dá para colocar aqui, ó, 2,5 milímetros quadrados. Professor, aí tá a simbologia de 3 fases e o terra. O neutro fica aí junto? A simbologia? Nessa instalação não vai ter neutro. Ah, ok. Tá bom? Por isso que eu não estou colocando que se tivesse neutro, ficaria aqui também junto o neutro. Tá bom? Tá. Ok. Beleza? Fases Bom, aí e o voltando, terra. pessoal, aqui, ó. O neutro fica aí A junto? simbologia seria aqui, tá? A simbologia? O símbolozinho aqui da ok. seção do cabo tá 2,5 milímetros quadrados. Ok? Tá. Ok. É basicamente isso que eu tenho preparado para vocês nessa nossa quarta aula teórica. Tá bom, gente? Rafael, voltando para o nosso conteúdo ali de qualquer coisa vocês refrigeração, podem- se fosse obrigado uma pela questão atenção daquela de do vocês downtown, aí nessas aulas, um motor qualquer desse coisa que vocês faz, podem entrar em como é que contato ficaria por essa e-mail simbologia? comigo Da também, mesma forma que você tá bom? Além apresenta? do meu canal aí. Perfeito, pessoal? Por exemplo, não? Obrigado Ficaria da mesma pela forma. atenção de todos, bons estudos e fiquem Só com nesse Deus. caso específico, né?